Oi, eu sou Vini Santiago e eu tô aqui para fazer você beber melhor. Tem gente que é de humanas, tem gente que é de exatas, nós somos de etílicas. E aí galera, esse é o Etanóis de volta. Sentiram saudades nossas? Hoje nós vamos falar de um destilado que tá bem na moda, a galerinha aí tá tomando bastante nos bares, nas baladas, nas festinhas. Que é o gin. Então a galera tá tomando gin tônica, tá tomando Negroni, mas sem saber muito o que é o gin, e a gente vai explicar hoje o que é o gin, quais são os principais estilos pra gente ver as diferenças e entender por que o gin tônica que você toma é tão bom e como ele pode ser diferente mudando o gin que tá nele. Então a gente tem aqui na minha frente várias garrafas de gin. Gin é uma bebida destilada. Então ela é feita a partir de um álcool que foi uma bebida que foi fermentada e depois passou por um processo de destilação, que é aquela evaporação do álcool, a separação do álcool por evaporação, que pode ser num alambique tradicional, pode ser num destilador de coluna, mas ela é uma bebida aromatizada. Então o gin é um destilado aromatizado com vários botânicos, mas principalmente o zimbro. Então o gin sempre tem que ter o aroma dominante de zimbro. E aí o pessoal pergunta, que raios é zimbro? Zimbro é uma baga, é o fruto de uma árvore, de um arbusto, que tem muito na Europa e é chamado também de junípero. E o zimbro, a gente usa muito para temperar carne de porco na cozinha e tudo mais, mas é essa baga que vai dar o aroma e o sabor característicos do gin, principalmente o London Dry Gin, que a gente vai explicar daqui a pouco como é que é. O gin é uma bebida que surgiu na Idade Média e ele é uma variação de uma bebida que surgiu nos Países Baixos, que é o Genever, chamado Genièvre em francês. Essa bebida é uma bebida destilada, aromatizada só com o zimbro, mas ninguém sabe exatamente onde ou quem criou o gin como ele é hoje. Existe um autor atribuído, que é o Dr. Francisco Silvius, que ele era um médico alemão, e o gin não surgiu como uma bebida alcoólica de uso recreativo como a gente tem hoje. O gin surgiu originalmente como um remédio que prometia curar vários problemas do fígado, por exemplo. Mas existem receitas mais antigas, anteriores à do Dr. Francisco Silvius, produtos parecidos, similares, principalmente na Itália. Então a gente não consegue dizer se o gin surgiu na Itália, se surgiu nos Países Baixos, mas o importante é que ele se popularizou na Inglaterra. Então, o gin tá conhecido hoje, é mais reconhecido como uma bebida inglesa do Reino Unido, apesar de ainda ter a Ginebra, essa bebida, nos Países Baixos. De 1695 a 1735, para ter uma noção de como isso é importante na Inglaterra, principalmente em Londres, houve um embargo do governo inglês aos destilados, principalmente o brandy, que era o destilado de vinho feito na França, que é o cognac, armagnac, por aí vai, e liberaram a destilação principalmente caseira. Então abriram várias microdestilarias de gin na Inglaterra. O problema é que esses gins eram muito baratos, até porque tinha um embargo para produtos importados. Tinha muitas destilarias pequenas que produziam essas bebidas de má qualidade. E elas eram aromatizadas, eram saborizadas com zimbro e outros botânicos, então elas eram fáceis de beber. O problema é que a má destilação pode produzir álcoois como o metanol, por exemplo, que em excesso causa cegueira. Então teve uma doença na Inglaterra que foi chamado gin craze. 351! Rover, sit! Hut, hut! Que só terminou, e dizem que isso é parte por controlar, é responsável, essa loucura do gin, foi responsável por controlar a população, o crescimento populacional em Londres nesse período. Então, muita gente morria, tem vários quadros da época, ilustrações, comparando o consumo da cerveja, que era muito mais saudável e moderado, com o consumo excessivo e prejudicial à saúde do gin. Hoje, e desde aquela época, o gin é taxado, é regulado melhor, então não existem mais destilarias em qualquer lugar, no fundo de quintal, mas se tornou uma bebida muito popular na Inglaterra e no Reino Unido, e o Gin Craze é uma prova excelente disso. Só deixando bem claro, o nome do gin vem de Genever, que vem de junípero, e juníperos é o nome do zimbro em latim. Em português a gente chama de zimbro. Então o gin é uma bebida destilada aromatizada com zimbro.
E para fazer essa bebida, eu posso fazer de várias formas. A forma mais tradicional, mais clássica de fazer gin é você fazendo um destilado, uma bebida destilada de alto teor alcoólico, e você adicionando o zimbro e os outros botânicos junto no alambique ou no destilador e fazendo uma redestilação. Quando eu faço essa redestilação, todos os aromas, os óleos essenciais desses botânicos vão evaporar junto com o etanol e vão saborizar, vão aromatizar essa bebida. Então essa é a forma mais clássica de fazer gin, mas não é a única. Eu posso fazer gin também adicionando aromas artificiais a um álcool destilado, e eu também posso fazer gin destilando com botânicos e aromatizando depois. Então, com outros aromas, outros sabores, com infusão. Então eu tenho várias formas de fazer gin hoje no mundo, e isso vai afetar o preço e o estilo do gin. O mais tradicional de gin é o que a gente chama de London Dry Gin ou London Gin. O gin londrino, ele não precisa ser feito em Londres, mas ele vai ser feito com álcool destilado de origem agrícola, vai ser feito com uma redestilação com bagas de zimbro e outros botânicos, mas lembrem sempre, o que tem que dominar é o aroma do zimbro, e depois dessa destilação, a única coisa que eu posso adicionar ao gin é água. Ele pode ter no máximo 0,1 gramas de açúcar residual por litro, então ele sempre vai ser um gin seco, com um aroma intenso de zimbro. E eu tenho aqui, por exemplo, o Tanqueray. O Tanqueray é um gin londrino tradicional, London Dry, bem clássico, nesse estilo, com bastante aroma de zimbro. Além disso, eu tenho outros estilos de gin ao redor do mundo. Isso vai variar de acordo com os botânicos que eu uso, em que ponto eu coloco esses botânicos. Então, primeiro ponto, eu tenho uma coisa que é o gin econômico. O gin econômico é um gin feito com álcool destilado e eu compro uma essência de gin, um extrato de gin, que vem com aroma de zimbro e outras plantas, outras ervas, sendo que esses botânicos podem ser qualquer erva, qualquer planta. Geralmente vai se usar casca de citros, então eu vou usar casca de limão, diversos limões, casca de bergamota, de laranja, tangerina, grapefruit. Eu posso usar também outras ervas, posso usar erva doce, erva cidreira, posso usar cardamomo, posso usar açafrão, cominho, coentro, podemos usar anis estrelado, canela, cravo. Dá para usar também frutas, em alguns gins levam frutas, suco de fruta, fruta desidratada. Então eu posso usar vários elementos naturais para aromatizar, para saborizar esse gin. A gente tem aqui na frente gins de vários países, o Brasil também produz seus gins, e cada país que produz seu gin vai buscar usar ingredientes do seu local. Então a gente tem, por exemplo, gins com aromas mais cítricos, temos gins com aromas mais florais, gins com aromas mais frutados, e tradicionalmente o gin é uma bebida transparente, mas cada vez mais estão surgindo gins coloridos. Eles podem receber algum corante artificial, podem receber fruta que vai dar alguma cor para eles, podem receber alguma flor. A gente tem aqui na frente dois exemplos. A gente tem o Beefeater, esse cor-de-rosa aqui, que é um gin que está aromatizado com morango. E nós temos, por exemplo, o Cherish, que é um gin português do Alentejo, que tem como um botânico uma flor que deixa a cor dele azul, meio arroxeada, e quando a gente coloca um gin, faz um gin tônica, coloca água tônica, muda o pH, a cor dele muda e ele fica cor de rosa. Então é um gin muito bonito para fazer coquetéis. Mas o gin tradicionalmente é transparente. Um outro ponto também é que o gin tradicionalmente não é envelhecido. Não é envelhecido em madeira, não passa por carvalho nem outro tipo de madeira. Mas existe uma tendência hoje no mundo de fazer gins envelhecidos, gins mais maduros, e tem quem gosta, os puristas viram meio a cara para isso, mas são especialidades de algumas fábricas de gin, algumas destilarias ao redor do mundo, então vai do paladar, vale a pena provar. Existem muitos gins que são clássicos na coquetelaria e tem dois estilos em particular que são famosos na coquetelaria. O primeiro deles é o Plymouth Gin, que é feito em Plymouth, na Inglaterra, e ele é um gin com denominação de origem, ele é um gin que só pode ser feito ali por destilarias naquela região, se eu não me engano hoje é uma única destilaria que está fazendo o Plymouth Gin, e ele é muito requisitado em alguns coquetéis clássicos. E a gente tem também um estilo que já tem o nome antigo no nome, que é o Old Tom Gin, que é um estilo de gin que foi caindo na popularidade ao longo do tempo, que é um gin adoçado. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl.
Old Tom Gin é um gin com açúcar residual, mais doce e que foi caindo na popularidade, mas ainda se produz em alguns lugares do mundo, ainda se encontram alguns Old Tom Gin no mercado. Um ponto importante é que a gente pode tomar gin, a não ser na coquetelaria, podemos beber gin puro. O gin como bebida para coquetel tem várias origens, vários momentos históricos, mas o coquetel mais famoso com o gin é o gin tônica. E o gin tônica surgiu como uma maneira de suavizar a água tônica, que era a única forma das pessoas tomarem quinino, que era o principal remédio para malária. Então, o que fazia? O pessoal da marinha, os soldados que estavam em outros países, principalmente na Ásia e na Índia, que precisavam evitar, combater a malária, precisavam tomar quinino. Quinino é absurdamente amargo, o pessoal dissolvia quinino em água com gás e virou a água tônica, e colocavam o gin para suavizar o sabor da água tônica, e aí surgiu o gin tônica como a gente conhece hoje, que é gin, água tônica e pode ter uma rodela de limão, alguma outra coisa. Uma coisa bem famosa hoje no mundo é usar botânicos para aromatizar ainda mais o gin tônica. O clássico é só gin, água tônica, limão e gelo. Mas estão surgindo vários kits no mercado, várias formas, como isso aqui, por exemplo, que é um kit para aromatizar o seu gin tônica. Então a gente tem aqui cranberry, flor de hibisco e zimbro. E você coloca isso aqui na tua taça, no copo, pode colocar uma fruta junto para aromatizar, saborizar o seu gin tônica. E isso está virando cada vez mais popular. Agora nós vamos degustar um gin para entender como é que se prova e como é que se analisa os aromas. This is a white. Então eu vou começar aqui com um London Dry, depois a gente prova um outro estilo para entender. Eu vou usar uma taça de degustação ISO, que é uma taça de padrão internacional. É uma taça ótima para degustar qualquer bebida, porque ela vai nivelar todas, vai ter o mesmo formato, vai pronunciar as mesmas coisas. Só que um ponto importante, análise visual, eu vou fazer primeiro, e aqui é um gin pálido, translúcido, claro, não é um gin envelhecido. Na hora de levar o nariz, eu tenho que tomar cuidado na hora da olfação para não causar fadiga nasal. Então, eu não posso ir lá e colocar o nariz na taça como eu faria com um vinho, com uma cerveja, por exemplo, que são bebidas fermentadas e que tendem a ter uma intensidade de aroma bem menor que o gin, até porque tem menos álcool. Então, na hora de sentir o aroma do gin, eu vou fazer a olfação de longe ou eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar água e vou colocar na minha taça para diluir esse gin. E diluindo o meu destilado, eu consigo sentir bem melhor os aromas, até porque eu diluí ou diminui a concentração de álcool e eu sinto melhor os aromas. O que domina aqui é, de fato, o zimbro, tem uma nota cítrica, é um aroma muito agradável, é muito perfumado, e um gin tem que sempre ter aroma agradável, dominado pelo zimbro. Agora, para beber, claro, eu não vou tomar diluído, isso aqui é só para uma degustação, na hora de tomar gin eu vou tomar um gole dele sem diluição. Então vamos tomar um gole do nosso gin, saúde. O gin, como qualquer destilado, tem pontos importantes. Ele vai ser quente no paladar, porque ele é bastante alcoólico, mas ele não pode descer queimando a garganta. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros, mas... Gin de má qualidade vai arranhar, vai queimar a garganta, porque teve uma má destilação. Então, bons gins são macios e são intensamente aromáticos e o sabor fica bem pungente, bem persistente no paladar. Então, a gente tem que ter calor, o que não pode ter é queimação no paladar quando degusta gin ou qualquer outro destilado. Quando a gente sai desse estilo London Dry, os aromas e sabores mudam, porque os botânicos mudam também. Então a gente vai usar, por exemplo, aqui o Nordés. O Nordés é um gin da Galícia, na Espanha, norte da Espanha. Essa é uma edição limitada para Portugal, por isso as sardinhas portuguesas. E o Nordés é um gin que muita gente não gosta, porque ele é muito aromático, ele é muito perfumado, e eles colocam aqui na garrafa os botânicos que eles usam, como, por exemplo... colocam a verbena, o louro, sálvia, colocam salicórnia marina, porque eles estão no mar, colocam eucalipto, menta, colocam o zimbro, cardamomo, gengibre, hibisco, chá. Então tem
várias coisas que dão aromas distintos. E ele é um gin muito herbáceo e floral, ele é muito perfumado. Uma nota bastante adocicada no nariz, o toque de menta, um pouco da especiaria. No paladar, ele é macio, mas ele é muito saboroso. Então dá a impressão que você está bebendo perfume. Gin tônica com ele é uma delícia, porque a água tônica acaba quebrando um pouquinho, mas ele é intensamente aromático. Ele é muito perfumado, ele é muito concentrado. Então é um gin bem forte, bem diferente dos London Dry tradicionais. E a nossa última comparação, a gente vai usar o Arapuru, que é um gin brasileiro. O Brasil está com várias destilarias fazendo gin de alta qualidade. Então o Arapuru, por exemplo, ele é um gin que tem zimbro, caju, coentro, puxuri, imbiriba, louro, tem mexerica, que é a bergamota aqui no sul, tangerina em outros lugares, limão cravo, hibisco, angélica, pacová e aroeira. Então é um gin que tem bem aromas do Brasil. Eu tomo Guaraná. O que domina é o zimbro, mas tem várias notas de especiaria doce. Tem um toque cítrico, um fundo cítrico muito agradável. E no paladar, ele é bem delicado, muito equilibrado. Então um gin muito bom para coquetelaria também. O que eu recomendo para vocês? Que vocês provem gins diferentes, sejam puros, seja no gin tônica, para conhecer diferentes estilos de gin que a gente tem no mercado. Como qualquer destilado, o gin precisa ser conservado num lugar sem muito calor. A garrafa tem que estar bem fechada, bem vedada, porque senão o álcool evapora e os aromas também vão evaporar. E o gin não melhora com o tempo. Então, a partir do momento que o gin foi envasado e colocado no mercado, ele não vai ter nenhuma evolução, ele só tem a perder características. Então, ele vai durar por anos, vai durar por muito tempo, mas com a garrafa bem vedada, de preferência num lugar protegido da luz, protegido de temperatura principalmente, porque isso pode afetar e acelerar essa evaporação. Ok? E para comprar gin, tem vários pontos de venda, é uma bebida cada vez mais popular, cada vez mais comum no mercado, e em bares, festas, tem várias opções de gin também. Uma sugestão que eu dou para você, se você quer conhecer mais gin, é ir variando o gin do seu gin tônica. Então muitos bares têm opção de escolher o seu gin tônica com o gin diferente. Então tem gins específicos brasileiros, ingleses, de outros países. Um dos países que produz gins excelentes hoje é a Espanha. Eles são um dos maiores consumidores de gin no mundo e é uma informação que muita gente não conhece. Então tem gins fantásticos espanhóis, tem bons gins franceses, tem bons gins italianos. Então é muito legal ir variando o seu gin, tanto no gin tônica quanto em outros coquetéis, para ir vendo quais paladares te agradam mais. No próximo Etanóis a gente vai dar dicas de drinks e coquetéis com gin, então a gente vai usar esses gins para fazer coquetéis e drinks maravilhosos. E também a gente quer dicas, sugestões, o que vocês querem ouvir? Sobre qual bebida você quer que a gente fale? Então, Etanóis é um programa, é uma série que é feita para você beber melhor. Mas participe, dê a sua opinião, vamos lá, telefone. Escolha o seu final, porque aqui no nosso programa, como sempre, você decide. Então, o que você anda bebendo? E o que você quer beber? E o que você quer conhecer do mundo das bebidas? Que a gente vai lá, pesquisa, estuda, aprende se a gente não souber e passa para você esse conhecimento. Saúde com gin brasileiro e até a próxima. É isso aí, galera. Curta nosso canal, compartilhe esse vídeo e entre nos comentários dando sugestões de bebidas, coquetéis, coisas que você gostaria de aprender sobre o mundo das etílicas.